Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo Segundo episódio do episódio. Oi Casal É Talks. isso aí, hoje a gente vai começar o episódio, mas vai ser diferente, né? Não vai ser mais uma conversa entre eu e você. Temos um convidado, Exatamente, temos um finalmente. convidado, Isso aí. primeiro convidado, olha que Que chique. chique. Você tá honrado de estar Eu aqui? tô, É um porque... prazer pra você, inenarrável? Sim, porque nós somos amigos, Isso aí. irmãos, e pra mim estar aqui cooperando com vocês é maravilhoso. É isso aí, gente. Quem tá com a gente aqui é o Leone Sena, nosso amigo de infância. Meu amigo de infância, e é um prazer Literalmente. tá trazendo ele aqui, porque o Leone, Literalmente. ele, acima de tudo, tem um conteúdo muito legal aqui, que eu tenho certeza que vai somar bastante com a gente. Exatamente. Conta um pouquinho, Léo. Quem que é o Leone? Quem não conhece? Bem, me chamo Leone Sena, eu sou formado em psicologia e estou agora concluindo a minha pós-graduação em psicologia hospitalar. Mas já fui cantor, já fui fotógrafo, mas hoje eu estou focando de fato na psicologia. Bacana. E uma das coisas muito importantes, assim, a gente acompanha a vida do Leone, né? Já faz muito tempo. Então, a gente sabe que essas coisas, elas são importantes, a gente fala sobre isso, mas mais importante de tudo, o Leone é um psicólogo cristão. E é uma coisa bacana pra gente, porque eu acho que vai fluir bastante, assim, Eu a gente sou um trazer... cristão que sou psicólogo, mas falaremos mais tarde sobre isso. Muitas polêmicas Exato. em relação a isso. Então, é isso. A gente traz para vocês aqui assuntos diversos, mas hoje a gente vai puxar mais para esse lado, né? Falar da psicologia, trazer também essa questão familiar do tema. É uma coisa que a gente conversa muito, até mesmo quando a gente se encontra, né, Léo? A gente bate muito papo sobre essa questão atual, envolvendo essa questão da psicologia com a família de hoje, que a gente Sim. vive, o mundo que a gente vive. E é isso, né, Flá? Além de tudo isso, o Léo é palestrante também, Sim, né? sim. Faz bastante palestras. Gosto muito. Então, tem um conteúdo bem legal mesmo. E como que começou a psicologia para você? Eu sempre gostei muito de ouvir, né? Que é, querendo ou não, a maior ferramenta, né, do psicólogo. Então, assim, sempre foi com primos, amigos, né? Esse olhar mais de compreensão. Então, assim, eu percebi que isso era uma qualidade minha. Tentei várias coisas, mas, assim, eu percebi que, de fato, o que mais me atraía era aquilo que lidava com a psicologia. Eu comecei a fazer um curso de gestão financeira para uma futura vaga, possível, né, vaga num banco. E fiz um mês. Mas aí tinha a aula de psicologia ali dentro da grade. E eu amava aquela aula. E os outros eu ia por obrigação ali, né? Fiz um mês porque na quarta semana que eu estava amando os conteúdos ali de psicologia, eu entendi, não, eu vou fazer isso. No meio da aula, quando já era na quinta-feira, né, no dia seguinte da aula de psicologia, e aquele conteúdo sobre cálculo, não sei o quê, eu falei, gente, eu não sou para isso. Eu saí literalmente no meio da aula e nunca mais voltei. Aí fui tentar fazer e consegui, né, fazer o curso que eu queria, que era psicologia. Com quantos anos? Quantos anos você tinha nisso? Cara, isso foi em 2009, 2008, por aí. Eu comecei a estudar, acho que foi 2010. E de lá para cá, desse tempo todo, como que foi para você chegar na psicologia hospitalar? Que é um dos temas que eu acho mais interessante dentro da psicologia em si, né? É uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não sabe muito, né? É um tema assim bem distante, bem né? distante, até mesmo para a pessoa chegar até a decidir, né? Por exemplo, vou ser um psicólogo que atua nessa área. Como que foi? E o que levou você a chegar a isso? Eu fiquei um bom tempo, depois de formado, né, sem fazer uma especialização. Porque ainda estava insistindo na fotografia. Porque eu finalizei a minha formação e ainda trabalhava como fotógrafo. Mas eu não me via mais como fotógrafo e eu não queria mais trabalhar com fotos, né? Minha esposa aqui sabe bem como é que eu lidava com isso. Até que um dia eu falei, não, ano que vem eu vou começar a fazer uma pós-graduação, né? E dentre todos os temas que eu visualizei, eu sempre gostei muito dessa parte da saúde que lida, de fato, com a pessoa adoentada. Eu nunca tive problemas em relação ao ambiente hospitalar, né? A minha esposa já tem já não gosta.
E eu comecei a perceber nessa análise, vou fazer uma pós, o que me encanta, o que me atrai, né? E esse ambiente, o ambiente hospitalar, de fato, me atrai. Uma das minhas vontades era fazer medicina, né? Até lidando um pouquinho com a questão da minha fé, eu lembro que uma vez uma pessoa usada por Deus chegou até mim e falou assim, Deus me mostra que você vai curar pessoas. Né? Eu lembro que essa pessoa ainda pegou na minha mão, sua mão vai curar. Não que é minha mão, né? Deus te dá um dom de cura. Nesse sentido. Naquele instante, eu achei que eu seria um médico. E lutei para isso, né? Com as minhas ferramentas ali. Eu vi que eu não estava dando certo. Mais uma pergunta. A ideia da medicina só veio através dessa profecia? Não. Eu sempre gostei, eu nunca tive problema a lidar com sangue, para ajudar alguém ferido, coisa do tipo, nunca. E tentei, mas, né, tentando ser direcionado por Deus ali, mas eu percebi que não era isso de fato. E aos poucos eu fui vendo que eu de fato gostava da psicologia e hoje eu entendo de fato que para mim, Leone, era um propósito de Deus, na verdade, curar pessoas, só que de uma forma que eu não imaginava, né? Mas esse ambiente hospitalar sempre me atraiu, de alguma forma. E aí fui atrás, e deu tudo certo, e comecei. E é bacana, porque o psicólogo hospitalar, ele vai justamente acolher e ter uma visão uma visão acolhedora para o paciente, diferente da outra equipe, seja ela enfermeiros, médicos. O psicólogo literalmente está ali para compreender o universo do paciente na doença. E é interessante que na prática ali do estágio, né? Hoje eu já fazendo o curso, no estágio prático, eu compreendi como que é a rotina dentro de hospital. De fato, quem lida com pacientes são os técnicos de enfermagem. Os enfermeiros, eles são chefes ali dentro da equipe. Então, é mais uma gerência, né? E os médicos, é aquela visão muito mais ainda... É um acompanhamento não tão próximo, né? É mais a medicação, a evolução e tudo mais. E quem que dentro de todo esse universo, né, hospitalar, vai compreender o universo pessoal de um paciente? É o psicólogo hospitalar. E que é algo tão importante, né? Que talvez Demais. Foi tão negligenciado durante muito Muito tempo. Muito assim. tempo. É a evolução, né, das profissões e dos ambientes, enfim. E é a forma como o paciente enxerga a doença, a forma que o doente ele enxerga a própria internação, né? Como ele se vê frente à doença, frente à internação. Então, assim, o psicólogo ele está ali para acolher todas essas demandas, né? E envolve muita coisa, envolve estado emocional, psíquico, mas questão financeira, questão familiar, tive bastantes experiências aí nesse meu processo aí de estágio prático. Eu estagiei num hospital lá de São Paulo. Pode falar o nome? Pode. Não, pode. Hospital Santa Paula. Um hospital que é referência em tratamento do câncer, que tem um prédio que é só para essa especialidade. E o prédio de oncologia, mas tem o hospital geral também, no outro prédio. Eu estou falando, mas assim, eu posso seguir? Vocês querem fazer pergunta? Todas as perguntas que eu já pensei, você já está respondendo. Mas assim, uma coisa que me deixa bastante curioso em relação a essa profissão. A gente vê que o médico, o enfermeiro ou qualquer outra pessoa que trabalha na questão técnica, assim, mais ligado diretamente à doença e não à questão psicológica, ele tem que saber lidar com isso, saber separar tudo isso, não levar nada disso para si, né? E a gente vê que é uma coisa que se torna natural, normal na vida deles.
E para o psicólogo, como que é lidar com essa questão assim, de você, as suas experiências te trouxeram a fazer essa reflexão, te atingiram, você absorveu isso? Porque a gente acha que o psicólogo, de certa forma, na questão psicológica, é é uma máquina, um robô. super-homem. Mas e o psicólogo dentro desse ambiente hospitalar é muito diferente de uma clínica? Não. O processo interno do profissional segue o mesmo mecanismo. Ele tem que ter ali tem que ter a supervisão, tem que ter a sua terapia pessoal e a sua técnica, conteúdo técnico, didático e de prática. Então, é esse tripé, né? Entre supervisão, técnica e a minha psicoterapia. Então, assim, dentro de um hospital, de fato, tem muito conteúdo, né? E muito conteúdo sensível, que se a pessoa não se reconhece, não sabe, né, quais são as suas sensibilidades, de fato, está passível de sofrer um baque, de fato. Independente de ser um médico, um psicólogo. Independente. Né? Eu já atendi, por exemplo, nessa minha experiência de hospital, uma enfermeira que foi fazer um atendimento. Qual era o atendimento? O pai foi diagnosticado com câncer. Só que aí, naquele dia, ele estava em pleno estado de diagnóstico, né? E foi diagnosticado naquela semana. A enfermeira saiu, aí estava assim, o paciente, a esposa e os 2 filhos. Ele estava não sentindo mais muita sensibilidade nos pés e os filhos estavam fazendo massagem. Eu fui entrar, eu vi que ela estava fazendo alguma manutenção ali e tal, a técnica de enfermagem. E quando ela saiu, eu vi que ela... Eu falei, depois eu atendo. Quando ela saiu, ela estava em prantos. Ela foi para o canto, ela chorou copiosamente. Aí eu, tá tudo bem? Né? Ela começou a... Cara, aquela cena me destruiu. Né? Essa semana a gente passou, por isso você estava falando de uma paciente sua, né? Que passou pela situação de estar atendendo uma pessoa na farmácia. E essa pessoa foi falar também, né? Que a mãe, eu acho, né? Foi desabafar. Que a mãe estava com uma doença e a mãe dessa atendente também estava com a mesma doença. Ali ela atendeu a pessoa toda meio que, né, firme por causa da posição dela, o trabalho dela, mas depois ela foi lá para trás do ambiente de trabalho, chorou. São seres humanos. E é isso, a gente às vezes esquece um pouco até da humanização da questão do profissional. Exatamente. E dentro do hospital, o seu trabalho também é atender essas pessoas ou só focado nos pacientes em si? É paciente, mas, por exemplo, naquele momento eu vi aquela demanda. Eu não podia focar só no paciente e deixar aquela mulher que estava no estado totalmente emotivo por aquilo. Então, eu deixei ali uns minutinhos de entrar para atender aquele paciente que eu já iria e comecei a acolher ela e comecei a perguntar, tá tudo bem, tudo mais. Ela começou a trazer, que aquele conteúdo tocou ela de certa forma. Ela lembrou dos filhos dela, enfim. De alguma forma, aquilo assimilou com algo do conteúdo dela, né? E, de certa forma, em mim, não. E eu estava íntegro naquele momento para conseguir acolher ela e, de alguma forma, fazer com que ela elaborasse aquilo. Sim. E depois ela saiu bem. Então, assim, não é só pacientes, né? Equipe independente da equipe, seja enfermeiros, médicos ou psicólogos ou da limpeza. É todo um organismo todo mundo sente interage, porque é né? ser humano, é isso que eu quero dizer, né? Sim. Eu não, dentro daquele momento ali, daquele espaço do hospital, eu, em mim mesmo, não vi nenhum conteúdo que chegou a me tocar, de certa forma, de me abalar. Mas eu estava 100% passível a isso, porque eu sou um ser humano, né? Mas, naquele momento, aquela profissional foi uma experiência que eu tive, né? Naquele momento, aquele conteúdo tocou ela de certa forma que abalou. Imagina. E, na verdade, isso que o Joe citou, né, essa dúvida dele de saber se a gente também leva, é necessário que a gente tenha essa sensibilidade, né? A gente pode dominar todas as técnicas, saber tudo, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Exatamente. Né? Outro caso que aconteceu comigo, que eu falei, né? Nada me tocou, mas parece que eu sou um robô. Não. Mas, assim, eu lembrei de um caso que, de certa forma, me tocou, mas não me abalou de certa forma, porque eu consegui elaborar. Tinha um senhor que ele estava no hospital por conta de um câncer também.
Só que já estava metastástico. Então, assim, já estava ali... Não tinha cura, essa é a grande verdade. Paliativo. Estava totalmente paliativo. Aí o que acontece? Tinha uma esposa dessa pessoa, ela muito agitada, ela era a segunda esposa dele e ela estava muito agitada com a situação, mais do que o próprio paciente. Eu atendi ela numa semana, né? Acompanhei ela, tudo mais. Eu ia toda quinta e toda sexta lá para o hospital. Quando foi na terça seguinte, a minha supervisora mandou uma mensagem para mim. Leone, você chegou a atender a esposa do paciente tal? Falei, sim. Você fez relatório? Fiz. Tá? Ela tirou a própria vida. É o que a gente supõe. A casa estava trancada e encontraram ela sem vida, enfim. Enfim, aquela cena de suicídio à base de corte. Isso, de certa forma, me impressionou. Gente, eu atendi uma pessoa. A questão vida e morte está muito presente. Eu acho que tem muito essa hospital. questão também de ser uma coisa inesperada ao extremo. Né? Porque Sim. ali a gente está com a atenção toda focada no paciente que está à beira da morte. Mas entende que é o entorno. É inesperado, né? Imaginar que e algo que é possível também. Sim. E como que é? Uma coisa que me gera muita dúvida, assim, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, que é você chegar para uma família, por exemplo, familiar, para um filho, para uma mãe e falar, olha, o paciente tal morreu, é você que chega e fala para a pessoa, para a família, como que é lidar com isso ali naquele momento? Não sou eu quem digo, mas se caso necessário, sim. Mas é toda a equipe, né? É uma equipe multi. Então, ali, eu tive um caso, né? Esse mesmo caso. Para avisar, no caso, o paciente que a esposa tinha falecido. Não foi falado nada mais detalhes para a própria família, né? Mas nesse dia reunimos toda a equipe, técnicos, tinha enfermeiros, médico, tinha até do administrativo e eu como parte da equipe psicológica. A gente foi dar a notícia, né, junto com a família. E após a notícia, após ele receber a notícia, todos saíram e eu fiquei ali com o paciente para, de certa forma, acolher de alguma forma, né? Uhum. Então, assim, essa é a importância do psicólogo dentro de um hospital, né? Não é só dar uma notícia, mas quem vai acolher? Exatamente. E o depois? Porque é o depois que é mais importante, né? Outro caso que teve também, que eu acolhi, foi uma profissional que a equipe também anunciou que a irmã dela tinha falecido, também no tratamento de câncer, mas ela faleceu e tinha minutos que tinha falecido e a irmã dela, já estava no hospital, mas estava na parte do café, se eu não me engano. Aí ela subiu, né, a equipe já havia notificado, ela subiu e me pediram para subir, a minha supervisora, para eu acolher esse caso. Cheguei lá, a moça... E é bacana compartilhar como funciona, porque, assim, hoje tem a humanização de toda a técnica dentro de um hospital, ela é valorizada, né? Uhum. Antigamente, o que todo mundo tinha, né? Quando alguém falecia, era aquela coisa de cobrir, né? Já retirar, tal. Hoje não, hoje tem uma técnica muito mais humanizada. O paciente falecido permanece no leito até que, é um protocolo isso, até que familiares, pelo menos os mais próximos, no sentido de pais, irmãos, né? Uhum. Possam chegar, talvez até se estiver no outro estado, mas vai chegar a tempo, esperar. Porque antigamente era assim, faleceu, tira para liberar o espaço, mais pessoas vai ocupar aquele espaço ali. Tem gente esperando aquela cama, né? Porque é meio administrativo esse hospital. É uma empresa. É que a visão é diferente. Ela não pode ser... ela tem que ser essa visão, né? Empresa. Só que tem que ser humanizado. Uhum. E eu cheguei lá, a moça estava, né, falecida ali, o corpo dela na cama, deitada, parecendo que estava dormindo, mas dava para perceber pela coloração. E a irmã estava chorando bastante, embora já sabia
nível que a pessoa já estava na luta contra o câncer, que ela já imaginava. Mas ficamos ali um bom tempo conversando, ela pôde falar, enfim. Então, assim, são experiências que são fortes. Mas para o Leone, psicólogo que quis ser psicólogo hospitalar, cara, que experiência maravilhosa poder acolher alguém no momento desse. E é uma coisa que ensina bastante a gente também, né? As situações as situações alheias, né? O ser humano alheio, ela é enriquecedora também, né? Quando traz reflexão. Sim, e como era algo novo para mim também, porque eu, me formando ainda, ao mesmo tempo que eu acolhia o familiar, eu também me questionava. Nossa, eu tô sendo bem sincero, tô com um cadáver aqui do lado. Essas coisas que mais me impressionam, assim, quando eu penso em... E é novo isso para mim. É novo. Mas, ao mesmo tempo, não vinha medo, não vinha qualquer tipo de desconforto, porque tem algo a mais ali, né? Mas você sabe que eu acho que familiar, o acolhimento. Eu acho que o que mais impressiona a gente na vida é aquilo que a gente não vivenciou, a gente não experiencia. Ontem a gente estava conversando com uns amigos sobre essa questão do parto da Flá. Eu participei do parto, fiquei vendo lá e eu odeio o hospital. Odeio, faço de tudo para não entrar no hospital. E no parto dela, antes do parto, eu procurava nem pensar no que eu iria ver ali. Sim. Porque o som, sabe? Os barulhos das máquinas, a iluminação, tudo aquilo é perturbador para mim, sabe? É uma coisa que eu preciso até, assim, melhorar na minha cabeça. Elaborar. Mas, quando eu entrei ali, também por causa da adrenalina, do momento e tudo mais, eu entrei e vi, a Flá teve um parto, foi cesárea, né? Foi cesárea. E eu ficava muito imaginando isso, eu não vou querer ver aquilo ali, aquele corte. Não, só um parênteses que o Johnny sempre falou pra mim que era pra eu chamar o meu pai para me acompanhar no parto. Chama seu pai, Flávia. Eu falei, não, eu não tô acreditando que o meu marido tá não, falando mas pra eu chamar. era muito... Lógico, era uma brincadeira, eu sabia que eu ia ter que enfrentar isso. Mas, ao mesmo tempo, gerava aquele negócio. Cara, eu não vou conseguir ver, né? Só que quando eu entrei naquele ambiente, de primeira foi uma coisa meio que impressionante mesmo. Fiquei ali, né? A Flá tava esperando a maca ali, esperando. E aquele ambiente, cara, parecia uma rua cheia de gente passando pra lá e pra cá. Gente gritando aqui, gente gritando ali. Você fala dentro do hospital, antes de entrar na no sala. centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Aí, na hora que ela entrou na sala ali, eu vi todo aquele negócio de Grey's Anatomy, assim, aquela luz em cima, tudo meio que apagado em volta. Falei, vai começar. Na hora que eu vi sendo cortado, parece que aquilo ali se naturalizou pra mim. Se tornou uma coisa muito comum. Tanto que daí me gerou... num tom de curiosidade, me gerou uma curiosidade. E eu fiquei, cara, eu vi tudo aquele negócio, aquelas camadas vi o parto, só que eu era fotógrafo. Então... Antes da minha pós. Foi da minha prima, eu fui fotografar Posso falar? Pode. A Daniela Araújo. Eu fotografei o parto do primeiro filho dela. Eu lembro dessa época. Como eu falei, eu nunca tive problemas com o ambiente hospitalar. Mas por ser alguém meu, já é diferente. Só que agora minha esposa está grávida. Então, assim, é mais ainda tocante. Então, eu não sei qual vai ser a minha reação. Mesmo estando acostumado e taraná. Mas quando é algo muito mais íntimo, aí toca de uma forma diferente. Aí você começa a ver os vídeos na internet dos pais que desmaiaram, cara. Aí eu fico amedrontado naquela situação por medo de passar vergonha. Não é de desmaiar. Desmaiar, ok. Se ninguém tirasse sarro disso, não lembrasse o resto da vida da situação, não ia ter problema com isso. Quando eu vi cortando, porque assim, alguém nosso, né? Cortando aquela cena, você viu também. É impactante. Eu também, eu parei de fotografar e fiquei assim. É você conhecer a pessoa por uma ótica que você nunca viu ela. Diferente, por como dentro. se fosse um boneco. Loucura, né? Hoje eu digo que o Jones conhece a mim mais do que a mim mesmo, né? verdade. Porque eu não Coisa sobre ela que ela essa parte. verdade. não acessou ainda. Fotografou, não. Eu filmei. Filmou, Você filmou, tem fez um um blog. vídeo. Você pode conhecer também. E ela conheceu, ela viu. É feio, cara. É feio. Mas assim, eu acho que o ambiente hospitalar ele é muito mais assustador quando a gente não conhece. Depois que você tá ali... Eu precisei passar bastante tempo indo até o hospital quando meu tio tava com câncer. O desconhecido é amedrontador. E se você for ver, né, as pessoas quando conversam sobre essas coisas, elas criam
Né? Loucura. Principalmente em relação a essas fantasias, né? Não fantasias, mas as questões espirituais. A gente vai muito pro hospital esperando encontrar aquilo que as pessoas falam, que é, nossa, aquele ambiente é carregado, é isso, é aquilo. Isso deixa ainda mais, Sim. Entendeu? É mais pesado ainda. Mas você vai conversar com quem trabalha lá dentro, é a mesma coisa de algum trabalho no mercado, você lugar. você começa a ver que é uma impressão pessoal sobre aquela realidade. Exatamente. É uma construção individual, né? Individual sobre aquele fato. E levando assim para esse lado, você já sentiu alguma coisa, realmente, como as pessoas falam? Você entrar num ambiente e falar, cara, esse ambiente, isso daqui... Sendo cristão, acreditando e entendendo o mundo espiritual, tudo isso... Cara, não. Achei que você ia falar assim. Não, você acha que eu não ficava assim? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Exatamente. Não, cara, até porque quando a gente, no meu caso, né, eu sou um profissional. A gente fica tão focado, tudo bem que a gente pode pensar, refletir sobre, vamos ver se vai acontecer alguma coisa anormal aqui. É pesado, que eu não consigo, é? É peso ou coisa. Não, porque o nosso trabalho é tão técnico, né? Eu gosto muito de comparar. É igual um engenheiro que projetou um prédio e começa a dar alguma coisa errada, não adianta ele querer falar. É obra do inimigo. É levante contra as nossas vidas. A gente tem muita mania. Espera aí. Tá fazendo direito? Fez um cálculo errado. O cálculo tá certo, as medidas estão corretas, as misturas dos materiais estão certos. Então, assim, é muito técnico o trabalho do psicólogo. Todo mundo acha que é porque, assim, como as pessoas, de um modo geral, ainda não entendem, não conhecem, de fato, o que é o fazer psicológico, elas entendem que elas tentam referenciar por aquilo que é mais próximo delas. É um conselheiro. É alguém que lida como se fosse um pai. É um amigo que nos entende. Peraí, de fato, dependendo do paciente, tem que entrar nesse espaço do cliente, do paciente, para fazer a psicologia com aquela pessoa. Mas não é apenas isso. O profissional de psicologia, ele é técnico, né? Teve um paciente que a gente atendeu no hospital que ele deu muito trabalho. Já era o 3º hospital que ele passava e o hospital não vou falar nomes, enfim, mas ele passou pelo Hospital São Luís, passou por um outro hospital, São Luís já não ia receber mais, ele estava bloqueado de passar por lá, não iria mais recebê-lo. Ele era extremamente, assim, instável, mal educado, ele era grosso e agressivo, com palavras e também fisicamente. Ele achava que um hospital era um hotel, que ele tinha que ser bem tratado e tal, e que ninguém dava jeito no problema dele e tal. A gente fala que ele era um tipo cluster, onde há uma mistura uma combinação de várias patologias psicológicas, não apenas uma característica. E qual era o problema dele? Ele era... Agora não vou lembrar tecnicamente, né, do caso, mas, enfim, tem os nossos relatórios. Ele dizia o tempo todo que se ninguém tratasse bem ele ia chamar a polícia, não sei o quê. O que eu estou querendo trazer com isso? A pessoa que não é técnica ia falar, esse cara é endemoniado. Não, vamos trazer uma equipe aqui para orar, vamos repreender agora esse demônio. Quando não. Quando, na verdade, ali eram problemas psíquicos, neurológicos, né? Que traziam uma série de descontroles físicos, psicológicos, tá? Morais, porque ele rompia muito de xingar mesmo e tal. Então, assim, era algo que o hospital em si não iria dar jeito com aquela demanda. Era uma demanda muito mais a longo prazo, né? Que ele precisaria de um acompanhamento fora, enfim. E se a pessoa não é técnica, entendeu? Ela vai ver espiritualizar tudo. Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, aquilo que é desconhecido para mim, eu vou tentar explicar com aquilo que é mais confortável, que eu tenho mais conhecimento. Se a pessoa tem um envolvimento muito mais com as questões espirituais, o que ela vai fazer? É demônio, é o diabo, né? É o levante.
Mas eu, como profissional em psicologia, dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser técnico. Não Principalmente tem quando envolve essa questão de saúde, né? Quando a gente está falando de uma situação que gera uma ameaça à vida, a pessoa ela vai tentar achar a gente que é cristão, a gente vivenciou isso a vida inteira. Mas na tua profissão, assim, o que você... Quais são os maiores desafios que você vê? Por exemplo, a Flá, como psicóloga, ela conta direto para mim sobre essas questões de atendimento, das pessoas acharem que por ela ser cristã, ela tem que dar um atendimento mais voltado para a questão da fé e tudo mais. É até engraçado, isso ela vai comentar melhor do que eu. Ela chega para mim às vezes e fala, olha, hoje eu estava atendendo uma pessoa. Ela geralmente não me conta as coisas assim, nos detalhes, né? Quem as pessoas nem nada. Já é a segunda coisa que você está falando que eu contei. As pessoas vão achar que eu tô sendo falar, Vamos explicar para o pessoal o seguinte, a gente não fala nome dado, a gente conta o caso. Mas assim, então, é isso que, que eu tentei explicar. Ela chegou para mim e falou, hoje eu estava atendendo um paciente e ele entendeu meio errado. Ele já fugiu para um lado meio viés, assim, em relação à fé, aquilo que eu posso ajudar nesse sentido, porque eu já passei, né? Que já é um sintoma. Então, e ela tem que pegar e puxar, falar, olha, aqui a gente vai conversar sobre o seu problema, né? Eu sou cristão e tudo, não, eu acho que diretamente você fala. Na verdade, por conta da exposição no Instagram, no YouTube, eles já vêm com o conhecimento de que nós temos essa fé, né? Talvez se a gente não expusesse isso, não seria tão presente. E eu entendo quando o paciente vem e se sente mais confortável no atendimento de saber que ele fala com um psicólogo de mesma fé. Mas a gente precisa a todo momento lembrá-lo de que uma coisa não está interferindo na outra ali na hora do atendimento, né? Esses dias, até tempos atrás, eu começo os atendimentos, quando a pessoa vem e já me conhece, eu já costumo falar isso. Olha, embora nós tenhamos a mesma fé, né? Aqui a gente vai falar sobre a questão da psicologia. Eu vou respeitar, vou acolher, a sua fé é importante, mas como qualquer outro psicólogo. Por várias vezes, eu vejo o paciente até com medo de compartilhar alguma coisa, porque eu falei isso inicialmente. Então, eu falo, não, tudo bem você trazer isso, você compartilhar, isso também faz parte. Mas não tem como eu falar nesse viés. Já aconteceu do paciente falar pra mim, você é evangélica, né? Você não acha também que é uma questão espiritual? Então, a gente tem que... E tudo isso, na nossa visão de psicólogo, já é um sintoma. Sim. De como a pessoa, ela tá lidando com os conflitos e tudo mais... Porque o desconhecido me traz medo. E se a pessoa ela só tem a convivência, só tem um conhecimento com aquilo que é espiritual, ela vai espiritualizar tudo. Exatamente. Quando também os clientes chegam até mim, nos atendimentos particulares, eu também, né, eu deixo muito claro que eu sou cristão nas minhas redes, quem me conhece. O meu público é, em grande parte, cristão, maior parte do meu público é cristão, mas, é como eu falei no início, eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um crente, um cristão que é psicólogo, né? Então, assim, o meu trabalho é técnico. O Leone, ele é uma pessoa que tem os seus conteúdos, mas naquele momento ali eu como profissional, tenho que ter essa responsabilidade de saber fazer a diferença do que é e do que não é. Também deixo muito claro. Talvez você nunca tenha feito... Eu sempre pergunto se já fez alguma vez terapia, se sabe como funciona, não, então... Que a maioria das pessoas não imagina, se ela nunca fez, ela não imagina como funciona, né? Às vezes acha que está indo falar como já falou com um pastor. Ou se não, como ela viu nos filmes. Filmes, exatamente, a fantasia. E é interessante, porque é uma coisa que o psicólogo geralmente não atende pessoas conhecidas, né? Familiares, amigos e tudo mais. Então, chega muitas pessoas, né? Falar... sei que você não pode me atender, mas eu queria que você me indicasse um psicólogo, mas preferencialmente um psicólogo cristão. E tem né, uma coisa que que nem você disse, já começou ali. Uma coisa que a gente vê postar. E é tão perigoso isso, eu vou falar por quê. É a mesma coisa de eu querer levar a minha roupa para ser consertada com uma costureira só porque ela é cristã e não saber se o trabalho dela é bom. Exato. Ou chamar um pedreiro para fazer uma construção sem saber qual é a qualidade dele, só porque é crente. Exatamente. Né? É muito perigoso. Tem um caso que eu conheço, que, enfim, sem contar detalhes, mas assim, aí a pessoa começa a fazer um atendimento com alguém que é da própria igreja.
vamos criar aqui, vamos mostrar essa situação só para as pessoas entenderem como porque o profissional ele lida com o sigilo, né? Eu falo, ó, a ferramenta principal do psicólogo é o sigilo e saber lidar com isso, né? A pessoa é crente, beleza, é crente. Então, só porque é crente, psicólogo, eu vou tratar com ele. Sim. Só que é um mau profissional, e aí? Aí quando você vê, começa a fazer coisas, né, dentro do atendimento ali, levar para um viés que não tem nada a ver. Aí é um mau profissional que no meio da sessão ainda, agora vamos orar porque hoje foi carregado, né? Não faz sentido. Né? Complicado. Então, assim, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente... A mesma coisa de você levar o carro no mecânico, ele é crente, aí ele é um mau profissional, e no final, nossa, cara, que levante, né? Vamos orar. Pô, não faz sentido. Temos em quem colocar a culpa, né? E no caso da psicologia, você está dando um exemplo, né? Do mecânico. No caso da psicologia, eu julgo isso ser ainda mais sério e irresponsável, porque já é um tabu você procurar um atendimento psicológico sendo cristão. Então, quando isso acontece, quando há essa mistura, ela é perigosa a ponto daquela pessoa falar, poxa, eu não vou mais para o psicólogo, eu não tenho mais nenhuma questão, é mais fácil eu conversar com o pastor da minha igreja. Tem um versículo, Paulo que fala, se eu não me engano, eu não lembro para qual igreja, que nós devemos apresentar o nosso corpo, alma e espírito íntegros a Deus. As pessoas, elas não sabem fazer uma diferença sobre o que é espírito, o que é mente. Esse é um dos grandes problemas do público cristão. Não saber diferenciar o que é algo da mente e o que é algo espiritual. Embora a própria Bíblia diz que uma está muito ligada à outra, mas são coisas diferentes, né? Tanto que o próprio apóstolo Paulo nos diz que há 3 distintas condições humanas que nos formam o que somos, dentro do viés cristão, né? Algumas visões seculares, às vezes, olham apenas, né, espírito dicotômico, né? Espírito e corpo. E algumas visões seculares também vê essa tricotomia entre alma, espírito e corpo, assim como os cristãos. O que eu quero dizer é o seguinte, você que é um cristão e não sabe essa diferença, por isso que vem com esses tabus, né? Porque o que é espírito, a alma nada mais é do que a mente. Eu gosto muito de falar nas minhas palestras o seguinte, alma, mente, é a mesma coisa, só muda o nome, mas está falando da nossa psique. Psique é a mesma coisa, né? Psique é o termo grego. Alma, mente, é a mesma coisa. Eu sempre brinco nas palestras o seguinte, o que é macaxeira? O que é mandioca? O que é aipim? Tem uma diferencinha entre uma e outra, mas tudo é aquela raiz que a gente come que é gostoso. Exatamente. Então, assim, patologias psicológicas, elas afetam a mente, a alma, a psique. E o espírito, Leone? Aí entra na religião. Nós cristãos entendemos o quê? O que vai cuidar do espírito é hino, é oração, é louvor. Pode influenciar a alma? Sim. Mas o espírito só vai lidar com aquilo que é do espírito. Mas aí fulano está estressado. Vou orar mais, mas não muda o que está fazendo na sua rotina. É a mesma coisa de você usar uma ferramenta para uma coisa que não é a função dela. Uhum. Martelo foi feito para pregar prego. Alicate foi feito para torcer, enfim. Mas tem como bater prego com um alicate, não tem? Só que não vai ser a mesma coisa de que com o martelo. E o resultado a longo prazo, a médio e longo prazo, vai ser danificado. Exatamente. Catastrófico. E aí o que acontece? A pessoa que não tem um conhecimento disso, falando do próprio público cristão, aí espiritualiza tudo porque não tem o conhecimento dessa distinção. Conseguiu encontrar qual é o versículo?
vamos só para vocês, né, para o público nosso que está ouvindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Tem uma distinção, até mesmo dentro da cosmovisão cristã. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, às vezes a pessoa está tensa, está estressada. Não, eu tenho que jejuar mais, é falta de orar. Quando às vezes, sabe o que está precisando? Final de semana na praia com a família. Exatamente. Falo isso muito para pastores. Pô, o cara está 1 ano cuidando da igreja, lidar com a igreja dá trabalho. Lidar com o obreiro dá trabalho. Mas ele não tira um tempo, 1 semana para a família. Por semestre, sei lá quanto tempo. Então, assim, tem que saber diferenciar. Né? E quando a gente não tem esse entendimento, a gente usa ferramentas erradas para coisas que não fazem sentido. Ah, então você está querendo dizer que a oração ela tem só um contexto? Não, orar em todo o tempo. É independente. É independente, né? Mas, quando eu quebro um braço, eu não vou fazer um jejum para o braço se curar. Eu vou onde? Eu vou no médico. Quando o meu carro quebra, eu não vou orar. Eu vou no mecânico. Quando a minha mente não está legal, poxa, vai no psicólogo. Existe essa função, existe essa profissão. E não tem erro algum. E, Léo, e tem uma coisa importante também, assim, a gente lida muito, principalmente nas nossas mídias sociais, com pessoas que chegam até... A gente pergunta muito para falar sobre essa questão, sobre o assunto em si é a gestação, né? E tem muita gente que interage com a gente lá que não pode ter filho. É uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né, Flá? Não pode, não consegue há muito tempo e não vai ter. Possivelmente, várias delas não irão ter. E a gente vê que as pessoas, elas esperam muito da questão física, ou se não, sei lá, ir atrás de um médico, resolver isso de uma forma natural, né? Sem ser espiritual, mas elas esperam muito na questão espiritual também, a fé, né? Então, a gente vê lá, faço tratamento, já tentei tantas FIVs, isso, aquilo, outro, e não deu certo, mas eu creio em Deus que isso vai acontecer. E a gente, às vezes, conversa sobre algumas pessoas que a gente conhece que passaram a vida e não tiveram, sabe? E você lidar com isso quando a gente é cristão é muito difícil. Porque a gente fica entre a espera do algo impossível... Do milagre, do milagre, Deus Todo-Poderoso. Buscando aquilo que está na mão da medicina, por exemplo, né? Que são os tratamentos e tudo que está à nossa disposição. E quando isso não dá certo, a gente começa só a esperar em Deus e não acontece também, é uma frustração imensa. Então, assim, o trabalho do psicólogo nesse momento eu acho que é importante... para que a gente tire um pouco a questão do espiritual e comece a trabalhar também a não possibilidade de alguma coisa. Exatamente. Isso surgiu de uma conversa que a gente teve, eu respondendo quem estava me mandando mensagem sobre essa questão de não conseguir engravidar e tudo mais, ou de ter vários abortos por repetição. E um dia respondendo várias dessas mensagens, eu falei isso para o Jones, eu trouxe essa reflexão, meu Deus, eu estou respondendo para essas pessoas... que eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência e no momento perfeito dele, isso vai acontecer. Mas como que eu posso falar isso para essa mulher? E se isso nunca acontecer? Exato. E se essa não for a história dela, né? Então, trazer... Fortíssimo. Isso é uma possibilidade. Tanto que quando a gente passou por esse processo e a partir da segunda perca, a gente ficou ali meio... Pô, é um problema mesmo. A primeira, ok, a segunda foi rápido e tudo mais. Automaticamente, eu acho que pelo fato de a gente conversar muito sobre isso, automaticamente eu já coloquei na minha cabeça as variáveis. Ok, mas se não acontecer, tem a adoção, tem isso. Tem a possibilidade de não ter filhos, viver. E aí, como que... Eu já comecei ali, a gente já começou a trabalhar mesmo. É ressignificar a ideia, né? Eu não sou essa espera. Aí, numa vertente espiritual, muita gente poderia falar para mim, se eu contasse para essas pessoas mais religiosas e tudo mais, poxa, você não tem fé? Você não tem fé que isso pode acontecer? Deus fala na Bíblia, e realmente. E realmente, só que como que eu vou lidar isso humanamente falando, você entendeu? Eu tenho que ter os subterfúgios, né? Essas coisas. E, cara, é uma coisa muito, muito, assim, difícil, porque todo dia,
quase, a gente recebe uma mensagem, olha, encontrei o vídeo de vocês no YouTube, como que foi? O que vocês fizeram? Porque eu tô nessa fase também. Tem mulheres que estão ali há 8, 10 anos, já passei por tantas FIVs e não aconteceu ainda, mas eu creio em Deus que o meu milagre vai acontecer. E passaram-se 10 anos, vamos supor assim, a pessoa nesse processo sem começar a trabalhar a possibilidade de não acontecer. E isso é muito complicado, né? Porque a vida continua. A vida continua. Assim, além de psicólogo, eu sou presbítero da minha igreja. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eita glória. Com muito prazer e orgulho e satisfação. A fé não significa que Deus fará tudo o que eu quero. E falar isso para um ser humano é muito difícil. É frustrante, né? Certo. Mas Jesus, ele veio justamente para nos mostrar, né, que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Né? Quando ele diz na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, vírgula, seja feita a tua vontade. Pai, lá na crucificação, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. Então, assim, talvez você está nos ouvindo agora e está vivendo uma situação que talvez você está tentando e não conseguiu. Eu costumo dizer, orar até o fim. E que fim é esse? Enquanto a vida há esperança. Deus tem a possibilidade de tudo. Ana é um grande exemplo. Mas entender que a nossa vida ela não para por algo que nós desejamos, por mais belo, lindo que possa ser, caso ele não aconteça. A vida, ela continua. Então, assim, o que é que você pode fazer para que a vida continue? Para que a vida tenha significado, mesmo sem isso acontecer. Que nem a Flá sempre fala, não resumir a vida a um fato. Dentro de uma escala de 0 a 80, 90 anos, você pegar toda essa ordem cronológica e resumir a uma situação. A partir desse momento, você começa a utilizar da sua dor e transformar ela, de certa forma, em remédio, não só para si, mas para outras pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, é muito difícil isso. Né? Tudo aquilo que nos dói muito mais em mim, porque dói em mim. Né? Então, assim, mas você vencer isso, de certa forma, para que a sua vida continue, né? E dar um sentido para isso, com certeza facilitará muitas coisas. Né? E redescobrir-se em novas coisas também. Até porque saber lidar com isso não significa que você não vá mais sofrer por isso. Não. Mas é você aprender Exatamente. a seguir em frente. Sabe qual que é o grande problema? Né? É que, assim, infelizmente, o público cristão, durante muito tempo, foi ensinado que o crente não sofre. Exatamente. E isso é muito danoso. E se está sofrendo, tem alguma coisa errada. Uhum. Se está sofrendo, está em pecado. Eu já ouvi, não vou citar nome de pregador nem nada, mas um pregador pregando uma vez que a pobreza não era de Deus. E a prova disso era Adão e Eva. Se você é pobre é porque algo está errado entre você e Deus. É pregador de renome. Tem vídeo na internet. A prova é que ele tinha tudo. Ele era rico no Jardim do Éden. E quando ele saiu, eles passaram por necessidade. Então, assim, olha que risco danoso e perigoso cria numa população. Então, assim, se eu sou pobre, se a minha condição socioeconômica não é favorável como de outros, alguma coisa está de errado em mim. E isso cria uma dor psíquica. A pessoa ela começa a não assimilar a sua vida porque ela entende que ela está em falta com esse Deus, né? Com o Deus que ela crê e que alguma coisa ela precisa fazer. Exato. Então, isso é muito sério, Jones e Flávia. Né? Eu sei que tem muita gente que acompanha vocês e está nos ouvindo. Se você tem tido esse tipo de pensamento, né? O crente não sofre. O crente ele tem que ser próspero. Mas, assim, de fato, ele tem que ser próspero. Mas o que você entende por prosperidade? Existe uma distorção muito grande, né? Sobre Cara, isso é muito sério. Então, assim, o que é prosperidade? E o trabalho, eu tenho essa realidade, né, de hospital. Poxa, gente que só queria comer o que a gente come todo dia. Uhum.
A vontade era comer arroz, feijão e uma mistura. Não é que ela não pode, ela não consegue. A condição dela dentro daquele hospital, se ela comer isso, ela adianta a morte dela. Cara, isso assim... Muito complicado, né? Mas isso é um exercício importante, né? Sempre quando a gente está numa situação difícil, a gente conversa muito sobre isso. Que a gente sempre tenta pensar, sabe? Que, tipo, existem pessoas que queriam estar nessa situação difícil que a gente está. Que a coisa é bem pior. Se você for levar muito de uma forma radical, você nunca vai... legitimar os seus sofrimentos. Mas, ao mesmo tempo, se você for viver é isso. É você Sim. conseguir valorizar o bom e o ruim, porque nunca você vai ter só o bom. Então, assim, é valorizar o bom e o ruim que você vive, até porque vai acontecer isso na sua vida, né? Quando a gente passou pela questão da gestação, muita gente chegava pra gente e falava, olha, sonhei que a Flávia estava grávida, assim, assado, que vocês tinham um filho e tal, que ia acontecer isso, aquilo. E eu vejo que muitas das vezes acontece isso, as pessoas na expectativa de trazer algo positivo para a pessoa que está passando por uma situação. Cria uma esperança. Que não sabe se vai ser bom ou ruim para a uma pessoa. irresponsabilidade, acontece muito né? das pessoas chegarem também e falarem, olha, não aconteceu, já perdi pela segunda, terceira vez, mas eu estou esperando em Deus porque eu recebi essa profecia, alguém chegou para mim e falou, ou um pastor, ou uma irmã, ou alguém da minha família chegou e falou que viu. Então, assim, eu acho, até por isso que eu acho que a psicologia, ela acaba se distanciando, sabe? Cria-se esse abismo. Tanto que quando alguém cristão está procurando um psicólogo, ou está fazendo um tratamento, esse assunto, ele é um assunto em off. Qual? De estar fazendo. Ah, sim. Entendeu? Quando, por exemplo, você vai falar, viu, vamos fazer tal coisa, tal dia. Ah, não posso esse dia porque eu tenho compromisso. A pessoa não tem, né, a coragem de falar. A gente vê muito isso. É muito comum. Significa algo negativo. Mas não só para o público cristão, mas em geral. Porque ainda tem aquela coisa de ser médico de louco, de que só faz psicoterapia quem tem um parafuso a menos, né? E isso, infelizmente, é uma cultura... acho que é mundial, mas vamos falar do Brasil, né? O brasileiro, ele não tem o hábito de cuidar e de se programar. Infelizmente, é uma cultura terrível no nosso país. Se cuidar, no sentido médico, já tem um sentido de algo não está certo. E se algo não está certo, é porque tem alguma coisa errada. Por mais lógico que seja. Exatamente. E a gente quer estar sempre muito bem. Por mais que estar bem seja não ir no médico refazer o exame de toque, porque eu prefiro não passar por isso do que eu saber que eu estou doente. Exatamente. É o famoso, me perdoe, mas é o famoso, só tem AIDS quem faz o teste. Eu já ouvi muito isso. Quem procura acha. Então, assim, infelizmente é uma cultura que, enfim, o psicólogo está aqui para tentar mudar isso. Então, assim, psicoterapia é para que você possa se conhecer antes de tudo. Porque é o conhecimento que me traz segurança, tranquilidade, né? Quando você fala que as pessoas têm medo de falar, é muito mais pelo medo do que as pessoas vão achar dela. Né? E a gente sempre passa por isso, né? Mas assim, e para finalizar, acho que um tema, não finalizar, mas entrar num assunto mais final aí. Eu queria que você falasse um pouco mais como que tá sendo, já que a gente fala tanto, eu ia falar aqui sobre gestação, família, filhos, como que tá sendo. O Leone, para quem não sabe, o Leone tá aí na maternidade. Tá gestando. Eu e minha esposa estamos grávidos. Quantos meses mesmo, né? O marido Fica. O meu pai teve até dor de dente. Dor de dente. Na gravidez. A Ju tá indo pro 7º mês, tá nos 6 meses e meio aí. Semanas, não me pergunte que eu não vou saber agora. Quantas semanas, mozinho? 5. Até hoje eu não entendo 5 não, 25. Vimos que ele realmente não entende. Não, até hoje eu não consigo semanas. entender muito bem. Mas hoje eu entendo por quê. Porque cada semaninha é uma evolução do bebezinho. Cara, e é mágico. A única coisa que eu posso falar é isso. Porque, assim, todo mundo tem os seus medos. Eu já tive os meus sobre ser pai. Já desejei muito, mas quando eu me entendi mais sobre o que é vida, eu falei, meu Deus, é muito pesado. Achei, né? A Ju falou, fizemos o teste, né? Tô grávida, cara. Mas foi uma alegria muito grande. É uma sensação doida. E eu sempre quis ter menina. E é menino.
Eu fiquei muito feliz, porque é um negócio tão mágico, mas tão mágico, que aquilo tudo que você idealiza e cria, você vê assim, cara, mas a realidade é essa, é isso que tá gostoso e da hora. Exatamente. Foi a sensação que eu tive quando o Miguel veio. Cara, mas assim, Eu é muito idealizei da tanto uma hora. menina que quando o Miguel veio, parece que eu descobri algo muito novo. Que eu não... Hoje eu entendo, né, por que é inexplicável, porque diz muito sobre a realidade de cada pai e de cada mãe. Exatamente. Por isso que não tem como a gente dizer, de uma forma generalizada, é o quê? Quebrou-se, né, o Gabrielzinho, o nosso neném, Gabriel, ele quebrou muitas fantasias minhas. Muitas crenças. Muitas crenças limitantes mesmo, muita. Tudo que a Ju sente, eu sinto. Por isso que o homem engravida também. Gente, é incrível, a gestação é do casal. A Ju... Me ajuda, meu amor. Fala aí os sintomas que você sentia. A azia. Aí ela começou, que a Ju, assim, ela não teve muitas complicações, graças a Deus. Não teve complicações. Mas, assim, azia. Ela, eu tô com azia tal. Cara, de repente, eu comecei... Aí bateu um bolo ali. É algo psicossomático que fala? Psicossomático não, mas é psicológico, né? Psicológico. Eu tomar azia. Aí a Ju ficou com insônia uma semana. Nossa, sem dormir. E assim, aí a Ju, uma vontade de comer alguma coisa, e eu, não, vamos lá, Ju, eu quero comer tal coisa. Essa já não é muito difícil acontecer, né? Junto, não, mas assim, que loucura. Mas é. E outras coisas mais íntimas que não dá pra contar, mas assim... Cara... Meu Deus! Aí a Ju, assim, falou... Você tá grávido mesmo. Aí eu... Nossa, Ju, verdade. Porque a gente não se liga. Mas você é psicólogo. Mas eu sou ser humano. É a minha primeira paternidade. Mas eu jogo muito isso às vezes pra falar. Nossa, isso é mas irritante. Você não é psicólogo? Fala pra ele que é irritante isso. Não, mas eu falo pra irritar mesmo. Não é... obviamente que eu sei. Essa semana eu tava virada. Tava estressadíssima. Aí já me lembrei dessa situação. Porque toda vez que eu tô assim, o Johnny fala, nossa, mas você sabe lidar com as suas emoções? Mesmo. E esse negócio é engraçado, que a gente passou por todo esse estágio e a todo momento, o novo estágio, a gente achava, nossa, esse estágio anterior foi o que me transformou. Daí passa mais estágio, nossa, esse foi o que me transformou. Quando você vai ver, você, como pai, como mãe, você Exato. é transformado todo dia. Porque é tudo novo. Todo dia. Todo dia, novo. cara. Então, É engraçado imaginar, né? Sim, eu achei que eu não daria conta, né? Mas aí Do que? De ser pai? De ser pai. Eu já começou quando eu casei com a Ju. Eu sempre falo isso. Quando eu falei com a Ju da gente casar e tal, eu já falei assim, ó, Ju, a gente vai passar fome, você sabe, né? Aí ela, oxe, que isso? Porque, Ju, eu acho que eu tô sendo sincero, eu tô me abrindo aqui, eu acho que a gente vai passar fome, eu acho que eu não vou conseguir te sustentar. Mas, assim, por que eu falei isso pra ela? Num dia pra botar pra fora que eu não tava aguentando. Porque no momento eu achava que eu não me sustentaria. Quem dirá outra pessoa. Exatamente. Mas isso E as é um pensamento referências. automático. Automático. Mas o melhor é ele falar, você sabe. Ô, Léo, mas não tem muito a ver também? Ela, para, não é assim. Mas não tem muito a ver A também Ju com tinha que estar aqui. Pra quem não sabe, a Ju tá aqui do lado. Vamos fazer uma próxima. A Ju tinha que estar aqui pra falar o que ela achou dessa situação. O susto. Porque eu achava que tinha que comprar saco de arroz toda semana. Não, mas eu fazia conta, antes de casar, eu fazia conta de quantos reais eu ia gastar por semana com Baseado nos nossos pais. Que nossos pais é uma casa com quantas pessoas? Eu falava, não, se eu não juntar um tanto de dinheiro antes de casar, eu não duro um mês. Não dura um mês. E tem essa cobrança. Não, e a pressão ainda do meu pai pro Jones era assim, Flávia só vai sair de casa se tiver igual ou mais do que ela tem aqui. Até hoje eu tô tentando. Até hoje eu tô tentando. Falhei miseravelmente até hoje. Cara, não, mas é terrível. Só que aí o que acontece? Você vai vendo a realidade. A Ju, eu não fazia nada de casa. Eu não fazia nada. A Ju foi me mostrando, não é assim. Você faz uma compra, a gente que não tem nada, a primeira talvez... Você fez a primeira compra foi acima dos R$1.000 também? Não, porque a Ju, ela já tinha essa noção, ela me ajudou. A gente fez ela me isso. ajudou muito. Nós aí éramos a graça dois. da gravidez. Ninguém nasce pai e mãe. Mas são 9 meses. E essa mágica acontece justamente... É nesse tempo que percorre até o neném nascer, gente. Exatamente. A gente vai se formando, pai.
Ah, é da hora. E é legal porque quando... Aí você acha que quando chega no 9º mês você já se formou, mas quando Não. nasce você fala, meu Deus do céu. Não, é E sempre mais não. maluco é o amor que você sente pela criança. Que todo mês, vocês vão ver isso, quando nasce você fala, cara, como eu amei essa criança, como eu amo. Depois do 5º mês você fala, cara, aquilo lá não era nada perto do que eu sinto agora. A Ju falou algo que eu fiquei bravo com ela. Tô sendo pai. Que ela falou sobre, que foi mesmo, meu amorzinho? Alguma coisa de brincar de brincar. Não, tem que bullying, faz em casa. Não, tem que brincar mesmo, não sei o quê. Aí eu, não faz isso com o bebezinho. Aí ela, Severino. Assim? Eu não ia falar isso, mas foi a primeira coisa na cabeça. Aí assim, cara, mas na hora que ela falou, eu falei, caramba, foi espontâneo mesmo. Não faz isso com o bebezinho. É o amor que, assim... E a gente tem que não tomar tá muito aqui, cuidado. mas Sabe uma coisa que é um processo pelo qual a gente está passando hoje em relação a ter o Miguel? A gente tem que se policiar e aprender todos os dias a não ser um pai que estrague a vida dele. Porque, assim, a todo momento, a gente vai ser tendencioso à hiperproteção. A estragar o filho naquele sentido que, sabe, colocar ele numa redoma e deixar ali, sabe? Nunca mais tirar e não deixar ninguém pegar. Quando o Miguel entrou na escolinha agora, cara, era todo dia ter que fazer um exercício. Às vezes eu ficava puxando a Flá, sabe? Flá, você não tá Flávia percebendo? tá aqui agora preocupada que ele tá na casa dos avós, como é que ele gente. tá lá e... Mas assim, Faz é uma mais de coisa... 2 horas. Por isso que toda hora eu olho o celular, por isso que eu tô assim, fazendo assim com o anel. Eu acho que é o maior tempo até agora, assim, né? Sim, eu tô em Aleatório, assim, desespero aqui. Mas é muito engraçado que se a gente não começa a analisar o que a gente tá pensando, a gente coloca a criança num patamar que ninguém pode tocar, sabe? A criança de vida. Né, aquela velha máxima, a gente cria filhos pro mundo. Exatamente. Que alguma hora a gente não vai desesperador estar mais nesse essa mundo. Olha, máxima, e esse desesperador. foi um divisor de águas, Loucura. assim, um negócio que a gente assistiu esses dias, que foi um vídeo que uma mulher, uma blogueira, ela lia uma carta de um menino que estava na cadeia, Na Alemanha. na Alemanha, e ele fez uma carta, não só para os pais dele, mas como para todos os pais do mundo. E nessa carta, ele culpabilizava o caminho que fez ele chegar até ali, no sentido emocional, no sentido Responsabilizava. de hiperproteção. Então, ele falava que a todo momento ele frisava um negócio, uma frase muito impactante. Vocês foram fracos no bem e Foram fortes no amor e fracos no bem. Então, eles amaram, por amar demais, Super protegeu, que a pessoa não teve isso experiência pra fazer nas aconteceu. próprias Eu mãos. lidei com dessa você forma. entendeu? Fortes no mal e fracos no bem. Fortes no mal, E fracos no bem. A todo momento ele falava, quando aconteceu tal coisa, ao invés de vocês pegarem e, por amor, me educarem, me puxarem e falarem que eu estava errado, vocês foram fracos no bem, mas foram, né, fortes no mal, naquilo que não deveria acontecer. Então, isso foi muito doido, porque a partir desse momento, sabe, eu me policiei ainda mais. E, óbvio, a gente tem que tomar cuidado para não ser o extremo, sempre para os extremos. Mas, em todo momento, eu me pego me sabotando. Tentando, não, vou deixar de fazer. Não vou levar. Mas o entendeu? ajuste é todo dia. É todo dia, cara. Se você não tomar cuidado, se você botar no automático, você vai fazer tudo errado. Sim, e muito também da referência que a gente tem sobre o que é ser pai. Exatamente. Baseado no que nós fomos como filhos. Exatamente. Então, assim, ajuste é necessário todos os dias. Né? E é uma coisa que você aprende e ninguém vai te ensinar. Tudo que falaram pra gente sobre maternidade, sobre aquilo que ia acontecer depois que o Miguel nascesse, né? E como a gente ia ter que agir, é diferente, porque o Miguel é uma personalidade que nunca existiu. E saber lidar com esse bichinho que sai correndo que nem doido agora, é difícil, cara. É uma coisa muito... É igual quando eu pergunto, qual é o nome do filho de vocês? É Gabriel. É de criança... Eu falo, não. Nosso filho vai ser como nós criamos e a personalidade que ele se desenvolver. Não tem nada a ver com o filho dos outros. Nome de anjinho é um capetinho. Tá repreendido o nome de Jesus, Satanás. É o que a gente ouve de Miguel. E a gente... Todo Miguel é atentado. Não faça Todo isso, Miguel... É chato. Não façam Nossa, isso. e cara, mas só que o duro é que todo Miguel que a gente vê por aí, a gente fica sabendo que é Miguel porque a gente ouve o grito da mãe, Miguel! Isso vai assustando. Isso acontece Aí isso pra é um você. pouco pior, porque não é alguém que tá te falando, entendeu? Você tá vendo na Sem prática. brincadeira, todo Miguel que a gente
conheceu no meio da rua, que a gente não conhecia, a gente conheceu pelo grito da mãe, da avó, ou da tia ou de alguém que tava Mas junto. aí, Leone, como é os leones? Ah, eu não conheço, Olha. não existia. Eu sou a base agora. O que eu conheci desde a é, infância mano. foi bem... Leone! Mas, enfim, bobeira isso. mas ser pai é isso e Sim, é vocês lindo. vão passar... É demais. eu procuro hoje, assim, falar que é muito bom, mas eu não quero contar, porque é uma experiência que tem que ser descoberta todos os dias. E é Porque não vai única, ser né? aquilo que eu te falar, e eu não quero criar a expectativa máxima. Porque ser pai é se frustrar também. É que nem ouvir também o seu filho, ele vai te decepcionar. Ele vai te decepcionar, você entendeu? Então, assim, a Não, gente não pode... Miguelito é perfeito. Olha, Ele não. nunca Então, vai. É aquela... Nenezinho da mamãe. É que nem eu vi também um cara falando que a gente acaba criando um totem narcisista. Tudo aquilo que a gente esperava ser um dia e não conseguimos nos tornar, a gente Isso é pensa, base pra todo pai. agora o meu Projeção. filho vai ser aquele Projeção. jogador de futebol, vai ser... Entendeu? Então, se a gente não toma cuidado, é isso que a gente faz. Mas, enfim, mas no todo é muito legal. É uma experiência Não, pra bacana. mim, pra Ju, Você tá gosta sendo de dormir, né? maravilhoso. Ó, isso é uma coisa que todo mundo fala. Você se gosta de dormir. prepara, Isso é verdade. se Ah, isso me prepara. irrita. Nossa, Não, falar assim, aproveita pra dormir agora. Como se sono fosse estocado. Não existe Gente, isso. não existe. Não, Hoje eu vou dorme dormir, bem amanhã dia, eu vou estar com sono. Exatamente. Que saco! Mas... Viu, Léo? Mas de certa forma. Ai, que revolta. Você gosta de Eu dormir, falo né? nervoso aqui. Mas você gosta de dormir, né? Eu gosto, mas faz parte. E você vai dormir, tá tudo bem. Vai dar certo, calma. Não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, aqui eu falo pra vocês. Essa é a coisa que mais, de certa forma, Foi difícil. foi difícil. Ah, mas entendeu? tá tudo bem. Mas assim, sabe aquele difícil que a gente Mas sempre é uma contou pra pa- todo... Não, mas assim, ó, é o Você difícil. é crente agora. Nem todo o deserto é pro resto da sua vida. O deserto passa. Não, passa, depois de 6 meses passa. Mas assim, eu falo pra você o difícil no sentido que é o difícil que por qualquer outro motivo eu não suportaria. Você entendeu? Esse é o difícil, ficar sem dormir do jeito que a gente ficou a falar, principalmente, se fosse por causa de um trabalho, se fosse por causa de qualquer outra situação, a gente não suportaria. A gente Sim. teria chegado no primeiro dia avisado, ó, tô indo embora. Piada Eu e o interna. Eu e o Jones tivemos experiências similares. Teve um dia, gente, pra finalizar aqui, a gente procurava emprego junto, a gente entrava no emprego junto, saía meio que junto, e esse dia a gente conseguiu o emprego junto. Tipo família Barreto, né? Faz tudo junto. A gente conseguiu esse emprego junto e começamos. O Leone já Era uma fazia uma loja de semana. sapato, de vendia sapato. Eu já tava uma semana, né? Uma semana, eu entrei uma semana depois. Aí naquele dia eu falei, não, mano, não dá. Porque assim, era 3% ou 0,5%? Não, 1,5% de comissão. Era 1, em você cima lembra de cada bem. tênis que a gente A vendia. vida de cada O tênis, trauma cada foi sapato, grande. sandália. Eu terminei de trabalhar, foi R$23, descontado o passe ainda, né? Só que o Leone, pra não me desanimar, no primeiro dia de emprego, cheguei todo bonitinho, roupa nova. E aí, Léo, beleza? E era o beleza? dia que eu tava caindo fora. Ele de manhã, 8 horas da manhã, o Leone... Não, cara, pô, legal, que bom que você tá aí, a gente vai conversar bastante, vamos sair pra almoçar juntos, isso, aquilo. Eu entrei, só que eu fui trabalhar no estoque. O estoque tava uns 40 graus. Aquilo lá já me chocou, mas eu falei, pô, o Leone tá aqui, vou aguentar também, tá tudo certo. E foi, quando chegou no meio-dia, a gente foi. E eu tava vazando e você, você tá indo embora por quê? Falei, Jones, pra mim não Isso na hora do almoço, vai né? dar não. Aí ele mostrei, R$23 e poucos centavos. Em uma semana trabalhando. Aí eu só vi o Jones. Não, O olho ficou desse tamanho. aí ele, você foi embora. é mesmo? Eu, Jones. Não, mas fica aí, ponta firme, ó. Deus abençoe. Todo aquele... Isso foi na hora do almoço. O Leone pegou e vazou na hora do almoço. Eu voltei pro estoque, na hora... Depois que ele falou isso, minhas pernas tremiam pra subir a escada. Meu Deus, vou passar por esse calor, ficar desidratado e perder peso. Pra Primeiro ganhar dia. 23 4 reais horas em de uma trabalho. semana. Quando foi 3 horas da tarde, mais ou menos, eu entrei no MSN. Mano, tá aí. Saí também. Do nada, a mensagem, MSN, faz tempo. Mano, eu já saí também. Eu fiquei uma semana, o Jones foi meio período. Gente, não é fácil Faz não. parte. Era frustrante, né? Mas assim, o Leone me encorajou a fazer o errado. Não sei se... Mas Ai,
Essa é a maior prova que o exemplo influencia mais do que as Não, palavras. porque eu Palavras, tava com exato. medo. Eu cheguei com muito medo lá. Pô, eu tinha 18, 19 anos de idade, cheguei naquele lugar e falei, pô, meu, vou aguentar. Daí, pô, o Leone tá lá, legal. Pelo menos tem alguém pra interagir aqui. Eu entrei no estoque, aquilo lá foi tenebroso. Eu achei péssimo. Mas, enfim, vamos acostumar. Quando você falou pra mim que tava indo embora, aquilo lá desestruturou, cara. Desestruturou 3 horas Se fosse da tarde. contar aqui um episódio só de história, aí já não ia dar. Ia virar um filme Mas aí. De comédia, né? de comédia. Bom, gente, é isso aí. Ai, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Leone também tenha gostado do papo aqui. Ah, top. Quero vir Agradecemos. de novo, hein? Agradecemos. Ao próximo a gente vai fazer com a Ju junto. Ah, legal. É mesmo, porque a Legal. gente tinha aqui na pauta pra falar sobre casamento, relacionamento. Exatamente. Mas o papo sobre a Próximo. psicologia hospitalar foi muito legal, cara. Top. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que o pessoal Vamos fazer um deve ter- próximo sobre casamento, vida de casado. Esse é o Isso. intuito aqui do... Top, top. Certo? Pessoal, obrigado pela presença de vocês até aqui. É isso aí. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Ative o sininho para vocês receberem a notificação. E até o próximo. Posso passar minhas redes sociais? Por favor. favor. A gente vai deixar também aqui na descrição, então, mas eu não passa sei aí. se você tá... eu Acompanha aqui, eu sempre quis fazer isso. Acompanha aqui, ó. Não sei se Sempre aqui, quis fazer aqui, não sei. @Leone Sena, @Leone _ Sena, SENA. É o meu Instagram. Lá você vai ter tudo, assim, telefone para quem quiser começar a sua psicoterapia, tá lá o meu contato profissional, pode mandar mensagem box, a gente vai conversando e todo dia, pelo menos eu tento todo dia, direto eu tento colocar conteúdos E são que legais, hein? envolvem São a bacanas. psicologia. Toda publicação a minha ali está envolvendo aí a minha profissão. É Show, isso aí. Léo. Obrigadão aí Bom. pela presença, hein? Valeu. Adoramos. Beijo. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.